Movimentos populares começam hoje, às 4 horas da tarde, uma greve de fome para o que eles chamam de democracia e liberdade para o ex-presidente Lula. É brabo sair da cama num dia de frio para ter que comentar um assunto ridículo desses. Mas como essa turma não tem problema algum em passar vergonha, em ingressar na barbaridade da greve de fome, e é a informação do momento, nós vamos tratar disso agora. Quais que são esses movimentos populares? Quem são essas pessoas que iniciaram a greve de fome? Vamos ampliar a notícia. Diga lá, Marcos. Daniel, de acordo com esses movimentos populares, a CUT, MST, entre outros, a greve tem como objetivo pressionar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, para que eles decidam em favor da soltura do ex-presidente Lula para participar das eleições. De acordo com João Pedro Stedley, membro da coordenação da Frente Brasil Popular, como parte dessa ação, uma caravana chega na quinta-feira aqui em Curitiba. Os companheiros iniciarão essa greve de fome lá no STF e permanecerão por tempo indeterminado. Uma caravana do povo do semiárido, que já saiu de Caetés, cidade do Lula, chegará dia 1º em Curitiba, dia 2 fará uma visita de solidariedade ao Lula, e eles estão fazendo essa caravana justamente para chamar atenção. Entre os militantes que vão aderir à greve de fome está o Frei Sérgio, que atua junto ao movimento dos pequenos agricultores. Ele disse que, se alguma coisa acontecer com eles, os culpados são o juiz Sérgio Moro e os desembargadores do TRF4 responsáveis por condenar Lula. Nós estamos iniciando uma greve de fome, nós estamos dando a data do início dela. O fim dessa greve de fome caberá aos ministros do STF. E se alguma coisa acontecer, porque nós passamos, depois de alguns dias, nós passaremos a ter algumas situações fora de controle. Se alguma coisa grave acontecer em qualquer um de nós, tem culpados e responsáveis. O primeiro deles chama-se juiz Sérgio Moro. O segundo deles chama-se desembargador João Pedro Gebran Neto. O outro desembargador Leandro Paulson. O outro desembargador Vitor Laus. O outro responsável por qualquer coisa que acontecer conosco chama-se Irmãos Marinho, donos da Rede Globo. Mas os principais responsáveis, porque hoje são os que têm a caneta na mão. Ele ainda disse que também podem ser responsabilizados os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Rosa Weber, Carmen Lúcia, e que os outros 5, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello, são a favor do povo, porque votaram a favor de Lula. Nós responsabilizamos esses 6, porque os outros 5 votaram a favor do povo brasileiro quanto à questão do habeas corpus e da prisão em segunda instância, antes do julgamento final, os que votaram a favor da Constituição. E Lula, nem acho que por escolha dele, mas por escolha do povo. Ele hoje é o símbolo da esperança enjaulada, da esperança encarcerada, e nós vamos, com essa greve de fome, até ver o Lula fora da cadeia. Bom, a fala do Frei Sérgio, ela só não é mais infantilizada e mais boboca porque ela é do mal. Ela é mal intencionada. A voz mansa do Frei Sérgio esconde uma ação política que é vexatória, que é uma afronta à liberdade do Poder Judiciário e uma afronta ao Estado Democrático de Direito brasileiro. Frei Sérgio tenta responsabilizar terceiros por um ato que é dele e dos outros. Ninguém força o Frei Sérgio a fazer greve de fome. Ele faz porque quer. Se me acontecer algo de ruim, ou se acontecer algo de ruim a mim e aos outros, a culpa é do Moro, dos desembargadores, dos ministros, do Supremo. A culpa é sua, Frei Sérgio. Faz greve de fome por sua vontade. E o senhor, melhor do que ninguém, sabe que esse tipo de pressão não adianta. Não vai resolver.
Isso é um ato político, não é real. É uma atuação extrema, infantil, primária e que é a cara do Frei Sérgio. Frei Sérgio pode enganar alguns, não a mim, porque eu conheço o Frei Sérgio há 20 anos. O nome completo dele é Frei Sérgio Görgen. Ele foi integrante do governo Olívio Dutra, governo do PT no Rio Grande do Sul. Frei Sérgio empreendeu há 2 décadas, Marcos Souza, uma campanha contra os transgênicos. E ele, investido da autoridade que tinha no governo, vendeu a opinião pública gaúcha, perdão, gente, vendeu a opinião pública gaúcha que o milho transgênico transmitia o vírus da AIDS, o que gerou desinformação. É bom a gente imaginar, vamos voltar 20 anos. Uma pessoa investida do apoio governamental vendeu essa tese. Esse aí é o Frei Sérgio, que agora faz greve de fome, na defesa de um criminoso condenado em segunda instância. Dá até preguiça. Juro pra vocês, a sensação, o sentimento que eu tenho é de preguiça. Porque não tem como levar a sério um movimento que é coordenado pelo Stedley, invasor de propriedade, cuja reforma agrária é só um discurso. Porque o MST não atua por terra. O MST atua por ideologia. E hoje sustenta um exército de miseráveis, uma massa de pessoas sem qualquer qualificação, coitadas dessas pessoas, que caminham de lá para cá, se submetem a ser massa de manobra por qualquer caraminguá, um pão com mortadela e um copo d'água. Pobre gente que se submete a isso. Não precisa ser repórter. Você pode fazer essa pergunta. Quando estiver diante do MST, pergunte ao manifestante o que você está fazendo aqui. Quantas vezes você já fez essa pergunta, Marcos? Algumas em matérias. A resposta é sempre a mesma. Não sabe. Não sabe. Então, o ato da greve de fome... Me permite só para contar o bastidor bobo. Pro ouvinte. Geralmente eles respondem a mesma coisa. Eles não falam com você. Eles indicam a liderança. Ah, eu não posso falar, tem que falar com fulano. E daí a liderança, é claro, está instruída ali a dar as informações que o movimento quer. Eles nunca falam, eles são proibidos de falar. O bastidor do MST é militar. Quem tem a oportunidade de conhecer o MST, eles têm uma organização militar, onde o manifestante lá na ponta não pode nem falar com ninguém estranho. Só a liderança dele fala por ele. Pois é. O que mais, Mark, que tem dessa história? Além disso, os movimentos vão convocar a militância para fazer um jejum nacional no sábado, dia da convenção do partido. No dia 15 de agosto, o PT pretende reunir militantes em Brasília para o registro da candidatura de Lula no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Para o especialista em ciência política Túlio Marx, a mobilização que os petistas organizam no próximo dia 15 não força o TSE a aceitar o registro. Na opinião dele, a candidatura de Lula representa um perigo para a democracia brasileira. A candidatura do Lula cria um nível de instabilidade político-jurídica no país que nenhuma autoridade vai querer ser acusada futuramente de favorecer. Você está testando aí uma série de instituições que são novas, que fizeram da Lava Jato, delação premiada e outras, e mesmo a questão da lei da ficha limpa. Na última semana, a Justiça Eleitoral afirmou que as candidaturas, depois de serem oficializadas, serão analisadas pelo TSE. Ou seja, mesmo que o PT consiga registrar o ex-presidente, ainda pode sofrer com o julgamento do tribunal. O registro, ele ocorrerá de qualquer maneira. A análise se dá a posteriori, depois de registrada eventual candidatura. E assim seguimos, com a irresponsabilidade posta pelo PT, meia dúzia de alucinados em greve de fome, uma militância paga e robôs nas redes sociais. Parabéns ao Brasil. Viveremos a mais tensa eleição da nossa história recente
por irresponsabilidade primeira do PT e depois dos outros, que também se aproveitam do caos para chafurdar ainda mais em um país que precisa desesperadamente de estabilidade para voltar a crescer. 7h15. E os ouvintes, Mark? Denê, participam aqui ativamente sobre essa questão da greve de fome. Só antes uma informação, Denê. A Folha de São Paulo registra aqui que o TSE vai impedir Lula de aparecer como candidato nos programas eleitorais de TV, mesmo antes de terminar formalmente o julgamento do seu caso no Tribunal Eleitoral. Ou seja, essa tentativa do PT de colocar Lula como candidato, um falso candidato, para depois tentar arrecadar alguns votos com a transferência, pode não dar certo. O TSE está trabalhando para que ele nem apareça na televisão. O que o PT vai dizer que isso é? Golpe, né? O discurso nós já conhecemos, né? Já dá para imaginar o que vai sair da fala do Partido dos Trabalhadores. Mas vamos adiante. A Joyce, nossa ouvinte de São José dos Pinhais, brinca aqui que o Frei tem que subir no céu em balões, igual o padre. Lembra o padre dos balões? Que talvez ele faça uma coisa melhor se fizer isso. O Paulo Trindade diz que já se passaram mais de 2 anos e o povo defende o bandido ainda. Ele fazendo uma analogia com o Barrabás lá, enfim, né? Do Jesus e Barrabás, enfim. Só que não é o povo, né? Eu entendi a mensagem do ouvinte, ele tem razão. Só que vamos só trabalhar a questão da língua portuguesa de uma maneira um pouquinho mais burilada. Não é o povo que defende o Lula. Não é. São os petistas e a turma da esquerda. O povo brasileiro não. O povo brasileiro está trabalhando. Está correndo atrás de pagar o boleto. Não tem povo defendendo o criminoso. Quem defende o criminoso é militante. E não o povo. O povo está na labuta. Está no ônibus, no carro. Está indo para a faculdade, está indo para a repartição, está indo para o seu trabalho, para a empresa, para correr atrás. Hoje é dia 31 de julho, amigão. A conta não se paga sozinha. O pão não chega na mesa no estalar de dedos. Ninguém entrega pão com mortadela na nossa casa. Não é assim que funciona. Então não é o povo que está com Lula. O povo está correndo atrás. Quem está com Lula é o militante profissional. Esse tá. Ele e os robôs. O que mais, Marcos? Tem muita gente perguntando aqui sobre a origem desse Frei, Denê. O Elácio Inácio na live, também o Marlos Campos. Esse Frei é religioso ou só tem o nome de Frei? Ele é franciscano. Tem vertente religiosa, faz parte daquele grupo da igreja cuja ideologia suplanta Cristo. Primeiro Deus Estado, depois a santidade Lula. Se sobrar um tempinho, Jesus. Sabe como é, né, Mark? Primeiro reza, não para a Bíblia, mas para o Capital do Karl Marx. A Bíblia é a ideologia. Depois vem um Estado forte, o Lula, a galera, o dinheiro do Estado. Se sobrar alguma lembrança, mínima que seja, amém. E só. O Júnior Magalhães diz que se morrer de fome é porque quis. O Moro não amarrou ninguém lá. É isso aí. É isso aí. A autonomia da vontade. O sujeito está de greve de fome porque quer. Não vem repassar a terceiros a responsabilidade por eventual problema de saúde. Ingressou em greve de fome e te responsabiliza por isso. Não venha transmitir a juiz federal, a desembargadores, a ministros do Supremo, a donos de veículos de comunicação, a sua irresponsabilidade e o seu ato boboca e infantil. Te responsabiliza, Frei Sérgio? Aqui neste microfone, não. Eu fiz a matéria desmascarando a fala do Frei Sérgio. Dá para imaginar que ele disse que o milho transgênico transmitiu o vírus da AIDS? Mark Souza. Olha o Frei Sérgio, esse que tá de greve de fome. Se você não achar que eu tô exagerando, periga ter no Google. Vou dar uma googada aqui no intervalo. Vou ver se eu acho a notícia. Faz 500 anos isso. É esse mesmo Frei aí. O Can Robert, aqui de Curitiba, pergunta, Daniel, se o povo não está com o Lula, o que explica os 30% da pesquisa? Pesquisa não é urna. Pesquisa não é povo. Pesquisa é pesquisa. Pesquisa é recall. Pesquisa é lembrança. Pesquisa é marca. Quer ver uma coisa? Você aí do outro lado do rádio, pode responder. Se você tiver mais gente no carro, responde em voz alta quando eu disser 1, 2, 3, tá?
refrigerante que vem primeiro no lugar na sua cabeça? 1, 2, 3. Responde aí. Todos nós pensamos o mesmo, não pensamos? Se eu falar aqui, diz o nome de um político brasileiro. 1, 2, 3. Pum. O que vai vir? Lula? Bolsonaro? Ciro? São os nomes que estão postos e que a gente lembra imediatamente. Parem com isso. Não brinca com a inteligência alheia. Que povo. Povo, amigão. Entra no Inter 2 em Curitiba agora para você ver o povo e ver se alguém que está dentro do Inter 2 está preocupado com o Lulinha no Santa Cândida. O cara tá preocupado em bater cartão, amigo, para não chegar atrasado. Tá preocupado em trabalhar direito para não perder o emprego. Tá preocupado se vai dar para fechar o mês com o dinheiro do salário. Tá preocupado com o desempenho dos filhos no colégio. Tá preocupado com doença na família. Não tá preocupado com o bandidão que meteu a mão no dinheiro público para enriquecer. Vamos para a vida real. Se nós não superarmos esse tipo de pensamento, a gente vai chafurdar num país de 8ª categoria, que é o que o Brasil se converteu. A vida real não é o discursinho da militância virtual. Ah, não é mesmo. O que mais, Mark? Denê, muitos ouvintes aqui participando, eu vou tentar resumir aqui, não dá para ler todo mundo, são muitos mesmo. São 3 vertentes aqui entre as mensagens. Primeiro, o pessoal apoiando a greve de fome. Acho que o pessoal tem que ir até o fim pela ideologia. Cada um tem que defender o que acha que é certo, não é? O segundo, o pessoal reclamando que os produtores de mortadela estão tristes. Vai sobrar mortadela no mercado, o preço vai cair um pouquinho. E o terceiro, o pessoal criticando esse freio aí, e eles acham que a Igreja Católica, inclusive enquanto instituição, tinha que se pronunciar. Afinal, um frei que se desligado à Igreja está se pronunciando que a instituição tinha que falar alguma coisa. Essas são a mensagem dos ouvintes aqui, o conteúdo delas em grande maioria. Agora, Denê, muita gente aqui pedindo para você comentar sobre a entrevista de ontem do pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro no programa Roda Viva da TV Cultura. E os ouvintes aqui querem um detalhe em especial no comentário, a postura dos jornalistas que lá estavam entrevistando o pré-candidato. Eu vou comentar esse assunto logo depois do intervalo, que a gente tem um compromisso com o break. Vou falar sobre isso. Antes do intervalo, quero dizer que eu achei a matéria do Frei Sérgio. Sabe de que ano é isso? 1999. Então faz 19 anos, e não 20, como eu disse. O Frei Sérgio Gergen compareceu à subcomissão mista dos transgênicos da Assembleia Gaúcha, 1999. Esse aí é o Frei que está em greve de fome, que eu disse que pode enganar quem ele quiser. A mim não, porque eu conheço esse pilantra. Você é um vagabundo. Me perdoe a expressão chula, mas esse Frei é um pilantra. Esse Frei não vale o que come. Aliás, agora nem comer vai. Esse Frei é um chupeta. Em 1999, ele compareceu à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para explicar as declarações que ele concedeu, que ele deu lá, dizendo que a modificação genética do milho, portanto, o milho transgênico, está sendo realizada a partir de vírus do HIV e da hepatite B. Ele causou um furor no Rio Grande do Sul, dizendo que o milho transgênico era feito de vírus da AIDS. Esse é o Sérgio Gergen, que agora está em greve de fome. Para que a notícia agora esteja inteira, isso aconteceu em 1999. Aí os deputados gaúchos esculhambaram com ele, levaram especialistas lá em modificação genética, geneticistas e tudo, acabaram com o Frei Sérgio, ele saiu de lá que nem um pato e continuou discursando do lado de fora que, na verdade, o dinheiro do capitalismo estava escondendo a AIDS do milho. Esse é o sujeito que agora faz greve de fome. Denê, eu recebi aqui a foto dos sujeitos que vão fazer a greve de fome. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. É um pessoal mais de idade. Eu achei que eles iam pegar a juventude militante deles, né? Que tem mais energia, enfim, nada. É um pessoal mais de idade mesmo. Será que vai aguentar muito tempo, não? Tu viu a cara do Frei Sérgio ali? Qual que é o Frei Sérgio, Denê? Deixa eu ver aqui que eu já te mostro. É o Stedley da ponta ali, né? O Stedley todo mundo conhece. O Frei Sérgio é o de azul, do lado do
Stedley. do Stedley. Aquele que tá de azul É ali. um o senhor Frei com seus Sérgio. 60 anos, não é isso? Ele já não era novinho em 99. Já não era bobinho. Não era guri. Eu era. Ele não. Mas até um guri, à época, conseguiu compreender que o Sérgio era um completo chupeta. E esse chupeta agora é o líder da greve de fome. Não me comove em nada. Zero. Intervalo, na volta vamos comentar a entrevista de Jair Bolsonaro ao programa Roda Viva. Já, já. Rit Mais Notícias. São 7 horas e 27 minutos, 7h27. E os ouvintes, hein, Mark? Denê, muita gente participando. Antes dos ouvintes, sabe quem voltou? Quem? Nelsinho do sindicato. Um abraço pro Um Nelsinho. abraço pro Nelsinho. Está aqui Nelsinho na é live. louco por esse jornal. Tudo de bom, Nelsinho. O Que esse Nelsinho, dia seja de luz. o Nelsinho... Por que o Nelsinho... Sugeriu o Nelsinho, que é um militante aguerrido, que ele ingresse na greve de fome junto. Você não acha, Terrível? Lógico. Eu tava vendo, ele tava falando pra mim que ele tava se sentindo meio gordinho esses dias. Tava precisando perder uns quilinhos. Eu defendo que o Nelsinho- Já dá uma emagrecida. Mas sem milho, hein, Nelsinho? Senão você pega AIDS. Vamos lá. Nossa. Nossa. Vamos lá. Pouco agressivo. Esse daí, o líder da greve de fome do Lula, é um irresponsável há pelo menos 2 décadas. Então o mais vai adiante. O que mais, Mark? Denê, muita gente participando aqui, perguntando a sua opinião sobre a entrevista do Jair Bolsonaro. Pro ouvinte que chegou agora, ontem, o pré-candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi o entrevistado do programa Roda Viva, da TV Cultura. E, Denê, os ouvintes pedindo para você comentar a postura dos jornalistas perante ao pré-candidato. Pois é, a entrevista do Jair Bolsonaro, ela não agregou em nada. Foi uma entrevista muito ruim. E vou dizer por quê. Porque os jornalistas que lá estavam trataram de perguntar ao candidato Jair Bolsonaro sobre polêmicas que ele se envolveu no passado. A opinião dele sobre cotas, a opinião sobre gays, a discussão com a Maria do Rosário, o apoio ao regime militar. Se discutiu ontem e não se conversou sobre qual Bolsonaro assumiria a presidência do Brasil. Foi uma entrevista absolutamente deplorável, em que se chafurdou no histórico do Bolsonaro, o que não agrega em nada, absolutamente nada. Quem é crítico do Bolsonaro saiu da entrevista com a impressão de que o Bolsonaro não serve. Quem apoia o Bolsonaro gostou demais da entrevista, porque o Bolsonaro respondeu do jeito Bolsonaro a todos aqueles temas que não têm nenhuma importância caso ele venha a se eleger presidente do Brasil. O perigo Bolsonaro, se é que eu posso chamar assim, é como que Bolsonaro governará sem o apoio do Congresso. Quais são as prioridades de Bolsonaro se assumir o governo? Como vai conduzir a economia? O tamanho da máquina pública. O debate de verdade não foi feito pelo programa Roda Viva. O programa Roda Viva ontem juntou jornalistas militantes a infernizar o Bolsonaro. Foi uma versão do Bolsonaro com o que aconteceu com a Manuela Dávila há algumas semanas. Foram lá infernizar a Manuela, só que a esquerda fez mimimi, né? Ai, tadinha da Manuela. E com o Bolsonaro, claro, não vai fazer isso. Mas foram 2 entrevistas que não serviram para coisa nenhuma. A entrevista do Bolsonaro foi lamentável. E os jornalistas tiveram um comportamento lamentável. O programa foi ruim, de baixo a cima, de cima a baixo, do começo ao fim. Serviu para nada. Olha, eu achei que o programa não ia precisar voltar no caso do estupro que ele falou da Maria do Rosário. Que o programa ia ter que discutir dinheiro para ONG de direitos humanos. Pô, que assunto desnecessário. Se trata um presidenciável que aparece em primeiro lugar nas pesquisas, que, portanto, tem chances reais de alcançar a presidência do Brasil, numa entrevista que não agregou rigorosamente nada. Quem é fã do Bolsonaro saiu mais fã, quem é crítico do Bolsonaro saiu mais enojado ainda. Ou seja, a entrevista não serviu para coisa nenhuma. E outra, levanta a bolinha pro Bolsonaro cortar. Ah, gays. Ah, tudo que o Bolsonaro quer é falar disso. Aí ele não precisa explicar
o que ele vai fazer se governar o Brasil. Roda Viva foi muito ruim, lamentável. E muito diferente daquela conversa de comadres que foi a semana passada com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O que mais, Mark? Daniel, o pessoal falando, traçando um paralelo aqui sobre a entrevista do Alckmin no Roda Viva e do Bolsonaro. Daí o pessoal tá dizendo aqui na live que acha que os jornalistas foram mais complacentes com o Tucano. E foram mesmo. E menos com o Bolsonaro. E foram mesmo. O problema não é você ser firme com o candidato. Tem que ser. Mas pergunte o que interessa. O que interessa ao Brasil? A opinião do Bolsonaro sobre o incidente que já passou com a deputada Maria do Rosário. O que isso interfere na Dona Maria no interior do Piauí? Qual a relevância real se as universidades têm autonomia universitária sobre uma rediscussão do programa de cotas? O que interessa? O que interessa é a opinião do Bolsonaro sobre como se deu o tráfico de negros da África ao Brasil quando do período de escravidão no país? A opinião histórica do Bolsonaro. O que me importa o que o Bolsonaro reflete acerca do Geisel ou do Médici? Isso aí para uma conversa informal, acho que tudo bem. Mas um Roda Viva, em que lá está o candidato à presidência, o que eu quero saber do Bolsonaro, nós fizemos uma entrevista com o Bolsonaro que eu considero muito boa. Talvez tenha sido a única entrevista que o Bolsonaro pôde falar sobre o que vai governar, o que vai fazer no governo. E saiu daqui miudinho. Porque nós perguntamos para ele, diferentes vezes, quais estatais o senhor vai privatizar? O senhor não se diz um liberal? O senhor não tem lá o Paulo Guedes, que é um liberal no Ministério da Fazenda? Quais estatais? Ele respondeu, Mark? Não. Ele falou que não vai vender a Petrobras, por exemplo. Falou que não vai vender. Ele falou que não vai vender, não que vai vender. Então não respondeu. Esses temas eu tenho enorme interesse e a população também. Haverá um grande programa de concessão de rodovias? Como nós vamos resolver o problema da infraestrutura portuária do país, aeroportuária, questão das estradas, outros modais de energia elétrica, a questão da crise econômica, geração de empregos, incentivos, reforma tributária. Vai fazer reforma tributária ou não vai? Vai criar um imposto sobre valor agregado? Vai resolver a situação do empresário que hoje precisa ter contador e advogado tributarista porque não consegue fechar as próprias contas, tamanha é a complexidade tributária do país? Vai aprofundar a reforma trabalhista? A reforma da Previdência ocorrerá em que prisma? Foi perguntado ao Bolsonaro? Claro que não. Estavam preocupados em taxar no Bolsonaro a pecha de fascista ou sei lá do quê. A entrevista foi ruim. Foi a pior das entrevistas com os presidenciáveis até agora. Serviu pra nada. Daniel, a ouvinte Flávia Quadre, aqui pela live, pergunta se é culpa do Bolsonaro, se os jornalistas é que estavam com outras intenções. Não, culpa nenhuma. Aliás, o Bolsonaro adorou, tenho certeza, que deve ter saído dando risada. Porque aquilo que ele não sabe responder não foi perguntado. Se tem uma coisa que o Bolsonaro sabe responder, é sobre o que aconteceu no período da ditadura militar. Se tem coisa que o Bolsonaro sabe falar, é sobre o kit gay. Se tem coisa que o Bolsonaro sabe falar, é sobre a polêmica com a Maria do Rosário, com a Preta Gil. Isso, me desculpem, tanto faz. Eu quero saber o seguinte, se o Bolsonaro chegar à presidência do Brasil, qual é a proposta dele para a reforma política? Vai mexer no sistema proporcional de votação? Vai deixar o sistema proporcional perdurar para que nós votemos em um e elegemos outro para nos representar? Com a distorção do puxador de votos, formatação de bancadas. Vamos ser sinceros, tem eleição agora para a Câmara e para a Assembleia Legislativa. Vocês lembram da distorção da última eleição, em que o Ratinho Júnior fez 300 mil votos e nos legou Cobra Repórter, Missionária Arruda e outros lá que não tem nenhuma relevância no mundo da política do Paraná. É assim que nós queremos a representação política? Em que você vota em um e elege outro? Partidos que são uma gosma ideológica? Qual é a proposta do Bolsonaro?
que gosta de se dizer um outsider, embora esteja inserido dentro do jogo político há 7 mandatos. O que interessava não foi perguntado. E aquele apresentador novo do Roda Viva, que entrou no lugar do Augusto Nunes... Lessa. Ah, que preguiça, velho. Dá um sono, né? Terribas, eu lembrei de ti ontem. O apresentador do Roda Viva desperta em mim a mesma coisa que o Chico e o Gil despertam em você. Sono. Pô, aquele Lessa, pô, mas que sono, velho. Não tem uma picardia, não tem uma inteligência. O Augusto é outro nível. O Augusto, que é um dos integrantes do Pingo nos Is. E o Pingo nos Is, muito em breve, estará na grade da Jovem Pan do Paraná. Denis, sabe que eu fiquei assistindo o Bolsonaro no Roda Viva e intercalando com o Álvaro Dias na Globo News. Para quem não sabe, a Globo News lançou um programa para concorrer com o Roda Viva. Toda segunda noite agora a Globo News faz uma mesa redonda lá com jornalistas. E tinha um monte, né? Tinha um monte. Todo o time de primeiro escalão da Globo de comentaristas foi escalado para entrevistar os pré-candidatos. E a entrevista do Álvaro conseguiu ser um pouco melhor por causa da qualidade dos jornalistas. Tava a Mira Leitão, tava, né, o Camarote, outros jornalistas que faziam perguntas mais próximas da realidade de um pré-candidato. O que o senhor vai fazer? E o Álvaro saiu bem, no quesito dados da economia, tá por dentro, enfim. Mas o que mostra a qualidade dos jornalistas. O programa da Globo News foi melhor porque os jornalistas que lá estavam tinham perguntas mais sagazes do que o pessoal lá que queria só vender a manchete. O Bolsonaro é contra, enfim, falou que vai. Ele falou lá uma hora, se envolveu em uma polêmica, dizendo que era contra não sei o quê, e daí vai vender a manchete, dizendo que o Bolsonaro falou besteira, é o Trump brasileiro, enfim. O jornalista perguntou, Deninha, se o Bolsonaro se considera o Trump brasileiro. Claro que é tudo que ele quer. O Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos. Quem que não quer se comparar ao Trump? Tudo que o Bolsonaro quer é ser compreendido como o Trump dos trópicos, digamos assim. Por isso que eu falei que o jornalista só levantava a bolinha e deu muito conforto ao Bolsonaro. Aquela irritação do Bolsonaro na resposta é tudo que ele quer. Aquele jeito do Bolsonaro de falar assim... é tudo que ele quer. O Brasil grande. O Brasil grande. Ontem o Paulo Henrique, meu colega professor lá no Uniopet, estava mostrando um vídeo do Bolsonaro, mas eu dei muita risada. Depois eu fui assistir o vídeo de novo. Tem uma ida do Bolsonaro na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. E aí tem lá militantes de direitos humanos, Mark, lá integrando o negócio. E aí eles estão com um documento, sim, de propostas para diminuir a violência. E aí uma das propostas era assim, diminuição do uso da força sem a necessidade do uso de arma de fogo, algo mais ou menos assim. Aí o Bolsonaro, daquele jeito dele. O que ele quer? Que chegue um criminoso e faça uma careta? Que solte bombeiro na paz na praia de Copacabana? E aí... Tá ok? Tá ok? Aquele espírito bolsonarista que lhe rendeu essa popularidade toda, o Roda Viva só ajudou a aumentar ainda mais. Foi lamentável. Eu tava falando esses dias que a gente, se ele ganhar, a gente vai ter tipo, sabe a Revolução Bolchevique? A gente vai ter uma Revolução Bolsonária. É uma nova revolução. Revolução bolsonária. O que eu queria pedir pro... Vai ser o tempo do bolsonarismo. Pro ouvinte, né? Muita gente aqui criticando, vocês estão falando mal do Bolsonaro, estão falando mal de ninguém, estão falando, analisando a entrevista. Agora você que vota no Bolsonaro, que não vota no Bolsonaro, você que está decidido já, o seu candidato é o Lula, o seu candidato é o Bolsonaro. Pensa no indeciso. Você quer convencer provavelmente mais alguém a votar no seu candidato. Pensa no indeciso que viu aquele programa. Ajudou em alguma coisa? Foi tiro, porrada e bomba, que, como o Deninha falou, serviu para ou consolidar o voto Bolsonaro ou ter mais raiva dele. O indeciso, que é quem vai decidir a eleição, viu aquilo ali e não achou nada, né? Então, ou seja, o programa não serviu para nada. O cidadão quer saber se a vida dele vai melhorar. Não quer saber o que o Bolsonaro acha da Maria do Rosário, do Jean Willis. Enquanto as entrevistas forem desse nível, o Bolsonaro agradece. Tá bom para ele. Tudo que ele quer é se envolver em polêmica. Quanto mais polêmica você der ao Bolsonaro, mais o Bolsonaro cresce. O Roda Viva adiantou nada.
Mais uns ouvintes e vamos para o intervalo, Marco. Denê, muita gente aqui na live ainda falando sobre o Frei. O Wilson Wedlin perguntando cadê o link do Frei. Desse jeito vou achar que é fake news. O pessoal tá desconfiando da notícia, Denê. Vamos Qual colocar notícia? Do Militrem. Do Frei aí, do Militrem. Isso. Fala aí pra galera pesquisar o quê no Google. Joga lá no Google o quê? Joga... Eu vou mandar... Eu posso mandar isso aqui pro teu e-mail e você cola aí na live? Aqui, Eu vou, para que não digam que é fake news. Frei Sérgio explica declarações sobre recombinação genética. É o título da matéria. Matéria de 1999. O Frei Sérgio... Não precisa fake news. Eu tô contando. Foi pra mim a entrevista. Aqui, ó, mas o pessoal já... Agora que eu vi aqui, o Leonardo Calil, lá na live, já compartilhou o link do site do MST. Então, ou seja, a fonte é o MST, o Frei lá dizendo que é estratégico para a humanidade o campesinato continuar e dizendo ali sobre as questões da AIDS. Mas manda aqui, Denê, que eu vou postar Olha também. aqui, ó, fake news coisa nenhuma, a entrevista foi pra mim, eu tava lá. Que fake news? Eu tô contando. Eu fiz a entrevista com o Sérgio, com o Frei Sérgio Gergen. Eu fiz. Era o meu microfone que tava na boca do sujeito. Então para, velho. Para, fake news. Esse Frei Sérgio é um chupeta. É um doente. E que agora faz greve de fome e quer atribuir ao Poder Judiciário a responsabilidade se ele passar mal. Ah, para. Não tem nada mais. Tá ok? Tá ok? O Frei Sérgio está para o Bolsonaro, assim como o Bolsonaro está para o Frei Sérgio. Cada um no seu extremo. E aí a gente fica aí com o pé na canoa e outro no trapiche. E torcendo para não dar ondinha. Sabe, Terrível? Pé na canoa, outro no trapiche. Você fica torcendo, pelo amor de Deus, para não dar uma ondinha. Porque se der uma ondinha, ó, vai fazer o espacato. Ploc. Na água. Tá bom? Tá bom? Tá ok? Vamos no intervalo? Vamos no intervalo? Tá Vai. ok? Rit Mais Notícias. 7h47. E o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que é a lua do PT, o satélite natural do petismo, tem uma pauta que não sai do script do PSOL. Diga lá, Mark. Nessa semana tem discussão polêmica no Supremo Tribunal Federal que promove uma audiência pública sobre a descriminalização do aborto até o 4º mês de gestação. O STF realiza uma audiência pública para discutir o tema por causa de um pedido do PSOL. O partido pede que o aborto seja permitido em todo o país até a 12ª semana de gravidez, por decisão da gestante e sem a necessidade de nenhuma autorização legal. O partido justifica que, por ser considerado um crime, o aborto torna a gravidez obrigatória e isso fere o direito das mulheres para decidir sobre a própria vida. Serão realizadas 2 audiências, uma nessa sexta e outra na próxima segunda, com organizações das áreas da saúde, direitos humanos e entidades religiosas. As audiências são para reunir informações e argumentos sobre o tema antes do processo ser levado a julgamento. Aqui no Brasil, a lei só permite o aborto em caso de estupro ou quando representar um risco para a vida da mãe. O STF também autoriza o aborto em fetos anencéfalos com má formação e que, na maioria dos casos, a criança morre depois do parto. Em outros casos, o aborto é crime. Bom, eu não vou entrar no mérito de ser favorável e contrário ao aborto. Esse jornal discute política e eu quero chamar a reflexão sobre política o nosso ouvinte. Preste atenção na notícia dada pelo Mark. Tem uma audiência pública no Supremo para discutir uma ação que foi proposta pelo PSOL lá no STF. Qual é o campo de jogo do PSOL? A política. Onde se joga o jogo da política? No parlamento, no Congresso Nacional. O PSOL é um partido nanico. Não consegue promover a sua tese no debate da política. Ele não consegue vencer as suas ideias no campo congressual. O PSOL não consegue pautar a sua demanda no parlamento. Aí o que o PSOL fez? Judicializou. Tratou um assunto que ele, Partido Socialista, não consegue discutir no parlamento, porque é derrotado por maioria de votos, levou ao Supremo Tribunal Federal. Vai se abraçar ao ativismo judicial.
Porque no campo dele, o PSOL não tem força para fazer política. O partideco, que não consegue ter força de debate, apela ao judiciário para fazer valer aquilo que o Congresso deveria mudar. Repito, não estou discutindo se o aborto deve ou não deve ser descriminalizado. Mas se for para descriminalizar, que seja pela lei. Faz uma lei. Uma lei nova do aborto. Muda o Código Penal. O pessoal não tem força. Tem 2 partidos que hoje militam no STF. E essa é a expressão que me parece mais adequada. Uma militância partidária no STF. 2. O primeiro é o PSOL e o segundo é a Rede. O deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, ele é quase funcionário da Rede Globo de televisão. Está toda semana no Jornal Nacional. Numa militância que a Rede faz no Supremo Tribunal Federal. Molon é petista, Denir. Vamos só frisar, né? Ele é petista, ex-petista. É, mas eles todos são. É tudo satélite que orbita em torno do PT. Uma hora a gente pode discutir aqui sobre se o aborto deve ou não deve ser crime. Uma hora a gente pode fazer esse debate aqui. Acho que é um debate importantíssimo. Eu tenho a minha opinião e eu já sei, já conversamos sobre isso fora do ar. A minha opinião é divergente da opinião do Mark, por exemplo, sobre descriminalizar ou não o aborto. Uma hora a gente pode entrar no mérito da questão, no mérito. Eu não estou discutindo se deve ou não deve. Eu estou discutindo política. É outra coisa. O PSOL não tem força de discutir política no ambiente da política e leva a política para o judiciário. O PSOL e a Rede, os dois. E o judiciário assopra. E um judiciário militante, político, é um judiciário perigoso. E o Supremo se presta a isso. E vai acontecer essa audiência pública. Tenho medo da audiência pública. Que vergonha que vai dar. Imagina a audiência pública. Imagina a audiência pública. E os ouvintes dizem o que, Mark? Denir, estão comentando aqui todos os assuntos trazidos ao longo do jornal, mas tem um assunto que tá aparecendo mais aqui agora, que é a sua imitação do Bolsonaro. Ah, que foi? Os ouvintes gostaram, hein? O Robson Leal disse que estava ouvindo no rádio lá no Dial e veio pra internet só pra comentar aqui que ele achou boa a imitação. O Rodrigo Victor... Mas é fácil imitar o Bolsonaro, é só gritar. Não é daí? Imita os Bolsonaro aí. Tá ok? Aí, ó, tá vendo? Tá ok? Ah! O Rodrigo Victor manda uma mensagem aqui pro Zico Lamour, que é para ele se cuidar porque essa imitação ficou boa. Tá vendo? Cara, o Zico imita O Zico é o um Álvaro. gênio, né? O Zico é um imita gênio. o Álvaro. O dia que o Álvaro Requião. ficar com algum problema na garganta, ele pode chamar o Zico. Ele só passa um texto pro Zico, o Zico fala por ele, é a mesma coisa. O Álvaro dando entrevista na Globo News parecia o Zico. E o Você fecha o olho é o Zico, né? E o Greca? O Greca é melhor que o Zico do que o Greca É, próprio. eu acho que o Greca imita o Zico. É o contrário, de tão parecido que é. Mas o Zico. Impressionante. E a imitação dele do Requião. Às vezes ele me encontra no corredor aqui. Denian, você fala de mim, vai ser no pau e no cacete. Eu te arrebento. Eu te arrebento. O Alfredo Og, do Capão Raso, aqui em Curitiba, fala que esses partidos de esquerda, para esses partidos de esquerda, a justiça serve só quando eles não conseguem o que querem no Congresso. É isso, como você não tem força para um debate verdadeiro no Congresso Nacional, você não consegue sequer pautar a sua demanda, te resta a militância no judiciário, que é o que o PSOL e a Rede hoje empreendem no país. Agora a gente vai discutir aqui descriminalizar ou não o aborto, que é um tema que eu considero da maior relevância e importância. Mas essa militância que o pessoal faz no Supremo é tão previsível de partideco que não consegue impor a sua força por onde deveria ser, no parlamento. É isso. O Tobias Ferraz, nosso ouvinte, final do telefone 9479, pergunta se o infanticídio é crime ou não. Infanticídio é, né? Acho Claro que é que o é. 123 do Código Penal. Claro que é inclusive. crime matar criança. Tem aqui a mensagem também sobre esse assunto. Final do telefone 1554, o Ditmar. Não querem que tenham autoridade sobre a própria vida, mas querem decidir sobre a vida alheia. Enfim, o pessoal comentando bastante sobre essa questão do aborto, Denir. Mas já ingressando no mérito, né? Eu nem discuti o mérito, eu tô só É que discutindo... é um tema polêmico. Claro né? que é, mas uma hora a gente discute, nem daria tempo agora
porque esse é um tema tão difícil quanto a descriminalização do uso de drogas. Se deve ser crime usar droga. Hoje é, no Brasil. Consumir a droga é crime. Não dá cadeia, mas é crime. Consumo de droga. O tráfico, sim, esse nem se discute. Deve ser crime o consumo ou não? Ou nós devemos descriminalizar? Mas devemos legalizar o uso da maconha, por exemplo, como fez o Uruguai, nosso país vizinho? Sim ou não? Devemos descriminalizar o aborto? São temas complexos e bastante difíceis. Só a posição, uma hora a gente discute a fundo. Terriba, você é a favor de descriminalizar o uso de droga? Que não deve ser crime quem usa? Eu sou a favor. A favor de que não seja crime. Isso. E você, Mark? Daniel, eu acho que o assunto é delicado. Eu não tenho opinião bate-pronto assim. Sou contra no primeiro momento, mas acho que precisa mais estudo para poder emitir uma opinião com exatidão. Eu, ao contrário de outros analistas que acham que é a mesma coisa, eu entendo que legalizar é uma coisa e descriminalizar é outra. Esse é o ponto. Eu entendo. Os criminalistas entendem diferente de mim. Entendem que se tal conduta não é crime, já está legalizado o uso. Eu entendo um pouco diferente, mas é bastante complexo o assunto, bastante complexo, e uma hora a gente vai mergulhar nisso aqui, trazer especialistas. Eu acho que esse jornal também tem que ir um pouco mais além, pisar mais fundo. O que mais, Mark? Tem um ouvinte aqui que tá raivoso aqui na live. Como é que você fala, Tê? Tá pistola. O Milton Pfeiffer, aqui, dizendo que não dá pra levar a gente a sério, que nós somos comédia, enfim, tá nervoso na live, nos xingando. Milton, eu tenho uma dica pro Milton. Não faça, não sei se é delicado com os ouvintes. Milton, por que você se tortura? Eu vou dizer uma coisa assim, eu não gosto, Denian. Eu não gosto de novela. Eu não gosto de ver novela na televisão. Eu não vejo novela. Se a televisão tá ligada e tem uma novela, sabe o que eu faço? Só tem uma que eu tô assistindo. Jesus. Com a minha avó. Jesus. Eu não gosto de novela, nem da novela do Jesus. Eu assisto com a minha avó em casa. Eu não sou telespectador nem da novela do Jesus. Eu não gosto de novela. Então, pego o controle remoto e faço assim, ó. Pique. E troco. Põe em outro canal. Tá ruim, Milton. Poxa, velho. Põe... Qual? Houve um Renato Gaúcho. Milton, lá na Caiobá. O horóscopo do dia. Seguinte, o horóscopo, isso. A Caiobá é boa. Você não gosta da Caiobá? Tem um ouvinte aqui, ó. O Alairton Estevam, ele tá falando pra gente aqui na live que ontem a entrevista do Bolsonaro foi Trend Topics no mundo. Primeiro lugar ontem, bateu no Twitter. Claro, e ainda mais que levantou a bolinha pro Bolsonaro. Terribas, imite a voz de locutor de FM lendo uma carta de amor. Como é que é? Lendo uma carta de amor. Mas é legal. Eu gosto, eu vou confessar aqui, de vez em quando eu escuto uma cartinha de amor do Renato. Uma carta de amor? É legal. Como é que é, música? Mas você é ótimo. Eu sou um horror fazendo isso. Você é ótimo. Não tem o Rivaroli aí, Terribas? Temos o Guilherme Rivaroli, já tá com a gente aqui. Tem os destaques do Balanço Geral Curitiba, hoje meio-dia, na tela da RIC TV Record. Fala aí, Rivan. Fala, Daniel. Muito bom dia pra você. Bom dia ao Marquinhos Souza, também ao Terribas, amigos queridos. Só quero lembrar para vocês o seguinte, a partir do meio-dia, na tela da RIC TV Record, tem um balanço geral. Nós vamos voltar a uma comunidade que está completamente alienada, ilhada, em pleno século XXI, no ano de 2018. Como se tivesse, de fato, esquecida pelo poder público. Um outro assunto bacana que a gente vai falar é, você está se sentindo cansado, você que está me ouvindo aí no rádio nesse momento, está indo para o trabalho, está indo para a faculdade, para a escola, para onde quer que seja, já está se sentindo cansado? O que isso está acontecendo com a população? O que está havendo? Agora, como é que a gente pode reverter esse quadro? Tem como a gente mudar essa história e passar a ter mais disposição? E um dos assuntos mais sérios que nós vamos tratar nos últimos dias, Adrian e todo mundo que está ouvindo o RIC Mais Notícias aí na PAN. Vamos falar do Hospital Evangélico. A dívida de 420 milhões de reais. Se descontar aí o que foi renegociado no balancete, essa dívida é de 250 milhões. Exatamente o valor que hoje tem a avaliação o hospital para que vá a leilão. Essa pode ser a única solução, porque se o evangélico
fechar as portas. Metade das pessoas que buscam atendimento de urgência e emergência em Curitiba e região metropolitana não vão ter para onde ir. Imagine um nó que isso vai dar no sistema público de saúde aqui da região metropolitana da capital. Nós vamos falar sobre outros assuntos também, como agora a história da menininha que acabou nascendo na BR-116. Vai ficar com os avós maternos? A gente fala sobre tudo isso a partir do meio-dia no Balanço Geral. Balança, até lá. Tô esperando todo mundo. Valeu, Riva. Valeu, Guilherme Rivaroli, meio-dia na tela da RIC TV Record. Vamos embora? Vamos embora. Às vezes eu fico triste quando tenho que ir embora. Hoje tava bom, né? Hoje tava bom, né? 30 segundos para registrar só, Denise. Você falou do Ricardo Lessa, que é o novo apresentador do Roda Viva, entrou no lugar do nosso colega aqui de Jovem Pan, Augusto Nunes, e ele fez uma pergunta ontem pro Bolsonaro, baseado na Wikipedia. O Wikipedia é aquele site, sabe, que todo professor fala para o aluno não baita entrar. fonte, né? É, que é tudo mentira, não tem controle nenhum. E o apresentador usou o Wikipedia para embasar uma pergunta ao Bolsonaro. Aí você vê o nível, né? É por isso que eu digo que o Lessa me dá sono. O Roda Viva, hein? Maior programa de entrevista do país, longe. E é no vácuo de um Roda Viva ruim que a Globo News criou o seu. Só tem esse programa lá que o Álvaro foi. O senador Álvaro Dias foi num programa ontem de entrevistas na Globo News. Esse programa da Globo News só foi criado no vácuo de um Roda Viva que entrou numa espiral ruim. Tá ruim o Roda Viva. O problema da Globo, que daí não é problema, cada um faz o que quiser, é que a Globo faz a sua entrevista só com os seus, né? E o Roda Viva é um programa plural, leva gente de diversos veículos de comunicação. E esse programa da Globo News vai entrevistar o Bolsonaro na próxima quinta, dia 2. Então, vai ser bom. O pessoal que quer acompanhar. Porque tenho certeza que uma Miriam Leitão da vida, que a Miriam, gostemos ou não da Miriam, a Miriam é a principal jornalista de economia do país. Eu duvido que a Miriam Leitão vai perguntar para o Bolsonaro sobre o kit gay das escolas, que é um assunto vencido. A Miriam vai perguntar de economia para o Bolsonaro. Eu quero saber o que o Bolsonaro fará se for eleito presidente do Brasil. Vou ter que assistir o programa da Globo News. Fazer o quê? É isso. Vamos embora, nessa, gente? Bora. Vamos nessa. Terrível, não tem como ficar mais meia horinha aí? Não dá, você já tá comendo 3 minutos no meu rock and pop aqui, o pessoal tá já... Tá bom, aqui. Então. Vamos embora. Muito obrigado pela audiência de todos. Amanhã voltamos. Amanhã é quarta-feira, né? Voltamos amanhã. Fechou. Tchau. Um abraço e tudo de bom.